Que tirombaço, na linguagem do futebol, deu esse professor Matias Spector, da Fundação Getúlio Vargas, contra o chamado ditador bonzinho, Ernesto Geisel. Quanta tinta já foi gasta para dizer que Geisel era diferente dos outros, mais ponderado, mais equilibrado, aquele que teria controlado os excessos da ditadura. E agora vem o Matias Spector e descobre nos Estados Unidos um documento que prova que aos 10 anos do golpe, Geisel mandou continuar a política de extermínio, de execuções sumárias, de assassinatos dos adversários do regime. Aí eu imagino aquela conversa entre a viúva da ditadura e o crítico da ditadura. A viúva diz: ah, mas os generais presidentes não eram corruptos. E o crítico diz: generais presidentes não, ditadores. Mas eles não eram corruptos. Tudo bem, pode ser que eles não fossem corruptos, eram apenas assassinos. Forte? Pois é, o que diz o documento é que Ernesto Geisel pediu um fim de semana para refletir sobre a recomendação de Figueiredo, do SNI, que seria depois general ditador, para continuar a política de matança. Ali, naquele momento da reunião, já eram 104 executados admitidos pelos participantes da reunião. Traduzindo, trocando em miúdos, as execuções, os assassinatos, eram discutidos na cúpula, naquilo que um historiador amador chama de andar de cima. Era ali que eram discutidas. Aquilo que era executado no porão era discutido no andar de cima, tinha a autorização, o aval da cúpula. E, aliás, depois dessa reunião, que está no memorando descoberto pelo Spector, fica determinado que qualquer nova execução passará pelo crivo de Figueiredo. Claro, o Geisel, o homem moderado, o homem ponderado, diz o seguinte: vamos ter todo cuidado para só matar subversivos. Subversivo podia ser morto sumariamente. Execução. Pois é, todo mundo sabia que a ditadura tinha matado. O Geisel foi aquele que o Castelo Branco enviou ao Nordeste para averiguar as torturas denunciadas por Márcio Moreira Alves lá no início, nos primeiros dias, nos primeiros meses, abril, maio, junho, depois do golpe, em 64. E voltou dizendo que não tinha nada, quando tinha muito, quando era visível, quando os casos eram acachapantes. Então, agora está tudo ainda mais claro com um documento oficial. É o atestado de que a ditadura brasileira mandou matar e que os generais ditadores sabiam, autorizavam, chancelavam e eram, nesse sentido, os mandantes. Então acabou aquele papo, aquela conversa de dita branda, aquela história de Geisel como homem da transição, aquele que tinha mais equilíbrio. Não. A política de Geisel foi a continuação da política de Médici, a política do extermínio. Gravíssimo. Um documento arrasa quarteirão. Não é à toa que por aqui os militares tinham mandado destruir a documentação. Lá dos Estados Unidos ainda virá muita coisa. Muita coisa. Porque, de resto, no documento descoberto, tem várias linhas não desclassificadas, ou seja, que continuam sigilosas. O que será que tem ali? Certamente, o próprio papel, a participação dos Estados Unidos nessa canalice. Pois é, para aqueles que sonham com a volta à ditadura, é preciso dizer, eles matavam, mandavam matar. Aí, é claro, eu imagino
sempre imagino, um dizendo que eles não eram corruptos e que os mortos eram vagabundos. De toda maneira, não havia a possibilidade legal de matar vagabundos. Não dessa maneira. Tá? Teria de mudar a legislação brasileira, o que não foi feito. Bem, alguém vai lembrar que existia algum dispositivo, mas não para mortes sumárias. Então fica assim. Agora tem o documento oficial provando que Geisel sabia de tudo.